Fala galera, hoje nós estamos aqui com o português, certo? Figuras de linguagem, eu coloquei na votação aí do Stories e foi votado figuras de linguagem, certo? Primeira figura de linguagem é a metáfora. O que é a metáfora? A metáfora é uma comparação sem a marcação. Exemplo, o carro é um foguete. Nós estamos comparando o carro a um foguete, só que não tem a marcação aí de comparação. Como é que ficaria se fosse uma comparação? O carro é como um foguete. Olha a diferença aí, ó. Segunda, metonímia. O que é a metonímia? Nós podemos trocar o todo por uma parte, ou vice-versa, ou uma marca pelo produto. Exemplo, comprei Bombril. Só que esse Bombril que você compra é a marca da palha de aço que você compra. Então, certo seria, comprei uma palha de aço da marca Bombril. Só que como a gente está ali corriqueiramente, essa metonímia, né, essa figura de linguagem, nós usamos diariamente. Olha, eu comprei Bombril, comprei Omo, que é o sabão, né? Outra, personificação. É nós darmos características humanas ou a seres inanimados, ou nós animarmos eles. Ó. Seguinte, o chinelo cantou. O chinelo não canta. Só que quando você fazia danação, sua mãe lá, ó, pá, o chinelo cantava. Nós estamos, ó, dando uma característica, nós estamos animando um ser inanimado, que é um chinelo, né? O chinelo não canta. O chinelo não tem vida. Vamos lá. A antítese. O que é a antítese? A antítese é a oposição de ideias, certo? É o contraverso ali. Se liga. Ele chorou de rir, certo? Nós temos duas ideias. Nós temos a ideia de chorar e nós temos a ideia de rir na mesma oração. Nós chamamos isso aqui de antítese, certo? Próximo. Paradoxo. O que é o paradoxo? É uma ideia absurda. Também comparado um pouquinho com a antítese, certo? Só que aqui é mais absurdo ainda. Olha aqui, ó. O nada é tudo. Como é que pode o nada ser tudo? O nome disso aqui nós temos paradoxo. Eu não vou prolongar muito para o vídeo não ficar muito longo. Próximo, nós temos, ó, a onomatopeia. O que é a onomatopeia? Exemplo, quando você está lendo o gibi ali, que o personagem faz alguma expressão, vamos colocar aquele espirra, vamos colocar aquele tosse. O som é escrito, ó. Vamos supor que o personagem tossiu aí, ó, cough, cough. Nós vemos aqui que ele quis expressar o som através de letras, né? Através de fonemas. Então a gente chama aí de onomatopeia. Próximo. Pleonasmo. O que é o pleonasmo? É a repetição de termos sinônimos. Nós temos o pleonasmo comum, né? Que é aquele pleonasmo, olha, ela comprou pães, né? Ela comprou vários pães. A mesma foi para casa. Ela andou não sei quantos quilômetros. Olha, o termo ela, o termo a mesma está se referindo sempre a ela, ao sujeito da primeira oração. Certo? Nós temos esse tipo de pleonasmo. E nós temos também, ó, o pleonasmo vicioso, que é esse que a gente usa direto, ó. Menino, sai pra fora. Menino, entra pra dentro. Menino, abre a abertura. Menino, fecha não sei o que. Então a gente tem esse pleonasmo vicioso também no dia a dia. Nós temos a assonância. O que é a assonância? É a repetição de um termo vocálico, certo? Ou vou falar bem simples. É a repetição da vogal em uma oração, certo? Ou em uma frase, ó. Seguinte. Açaí é ali no Eli. Sempre você está vendo, ó, que a figura do i está se repetindo nas palavras, né? Nos termos. Então a gente tem uma assonância. Cai muito isso aqui, viu, no Enem? Hipérbole. O que é uma hipérbole? É um exagero. Isso aqui todo mundo praticamente sabe. Todo mundo na festa. Não tem como todo mundo estar na festa, né? Não tem essa possibilidade. Elipse. Agora presta atenção. Elipse. A elipse é a omissão de um termo, certo? É a omissão de um termo que a gente consegue subentender com a frase. Exemplo, vai à festa? Irei, certo? Qual é o termo que está faltando aqui? Ó? Irei ao quê? À festa. Só que se a gente deixar sem esse termo aqui, dá pra gente entender que eu irei à festa, não dá? Então, se a gente tirar esse termo e conseguir entender esse termo, a gente vai chamar de termo elíptico. Por quê? A gente vai entender essa frase, certo? Mesmo tirando o complemento do irei ali, certo? Outro bem parecido com elipse, o que é o zeugma. O que é o zeugma? É também a omissão de um termo, só que esse termo aqui ele já foi dito antes. Como, por exemplo, eu gosto de chocolate, você não. Você consegue entender que você consegue verificar aqui, ó, que eu gosto de chocolate e você não. Certo? Você não o quê? Você não gosta. Só que a diferença aqui é o quê? Que o verbo gostar, ó, já veio na frase, já veio na oração. Então ele só praticamente ele tirou o termo que já foi dito anteriormente na mesma oração, beleza? O eufemismo, o que é o eufemismo?
faltou com a verdade. É aquela suavização de uma ideia, certo? Faltou com a verdade. Infelizmente, dormiu o sono eterno, para falar que a pessoa morreu, né? E entre outros. A anáfora, o que é a anáfora? É a repetição de um termo, sempre no começo de uma frase, de uma oração, ou sempre naquele texto. Ó. Seguinte, quero isso, quero aquilo, quero tudo. Olha, você pode ver que essa palavra quero, esse verbo querer aqui está sempre sendo repetido. Para terminar, algumas dicas e uns bisus aqui, ó. Cuidado para não confundir metáfora com comparação. Por quê? Metáfora é uma comparação, só que a metáfora não tem a questão da marcação. Sem marcação, certo? Sem marcação. Qual é essa marcação, Nathan? A marcação que eu falo é a conjunção como, certo? A mais comum é a como. A comparação, ela tem essa marcação. Qual é essa marcação? É tal qual, certo? Como, e assim por diante, certo? Sempre se atente a essa dica. Elipse e zeugma, como eu disse, elipse, o termo, sem termo na sentença, sem termo dito. A elipse, o termo ainda não foi citado, mas você consegue entender lendo a frase. E no zeugma não, o termo já foi dito, ó. Termo dito, o termo já foi dito. E para terminar, a assonância e a aliteração. Cadê a aliteração? A aliteração não coloquei aqui, mas a assonância é o que? É as vogais, certo? Vogais, é muito som de vogais, falando bem grosseiramente. Sempre que você vê muito som de vogais, nós chamamos de assonância. A aliteração é o que? É o som de consoantes, certo? Exemplo de consoante, de aliteração. O rato roeu a roupa do rei de Roma, certo? Sempre ele repetindo essa frase. Valeu, e se lembre, nenhum caminho de flor.